Você já se sentiu um fracasso? Aposto que sim, né? Eu já me senti. Inclusive, tô passando por uma crise existencial agora, após 32 anos, que, meu Deus, só por Deus. E sim, mesmo sendo psicóloga, mesmo fazendo terapia, a gente passa por questões difíceis, porque a gente é humano. Então, pelo amor de Deus, nem vamos conversar com isso. Vamos falar sobre fracasso? Já que é uma coisa que todos nós sentimos? E que é importante a gente pensar e criar estratégias para não sentir menos dessa forma, porque é muito desconfortável. Então, algumas perguntas que a gente pode se fazer. Por que acontece essa questão de se sentir fracassado? E o que fazer para lidar com isso de uma forma saudável? A experiência de fracasso é comum, mas nem sempre é objetiva. Às vezes vem das expectativas irreais que a gente coloca, às vezes vem da comparação com os outros, mas assim, fracasso é um evento, é uma coisa que acontece. E o que importa mesmo é a perspectiva, é o que a gente é depois daquilo que acontece. Então, no fundo, a maneira que a gente interpreta o fracasso é que realmente importa. Mas a boa notícia, se tudo é questão de perspectiva, a perspectiva, ela é mutável e dinâmica. Se as expectativas irreais são fonte dessa sensação de fracasso, então a gente precisa fazer alguma coisa com elas. Porque assim, a gente cria a expectativa de que tudo vai ser rápido, fácil e perfeito. Mesmo sabendo que a gente é humano e que as coisas não funcionam dessa forma. Então, alinhar essas expectativas é importante, revisar elas. Tem lógica eu esperar que isso aconteça dessa forma? São questões que a gente precisa fazer no processo para a gente poder diminuir essa expectativa e assim ter menos sensação de fracasso e de sofrimento na jornada. Um dos maiores aliados que a gente tem nessa jornada em relação ao fracasso é a autocompaixão. A gente entender que falhar é normal e faz parte do processo. Que o erro faz parte de aprender para acertar, entende? A gente ser consciente disso. E tem uma pesquisadora chamada Kirsten Neff, que ela diz que autocompaixão é se tratar com gentileza em momentos difíceis, assim como a gente faz com um amigo. Então, nossa, isso é uma virada de chave. Toda vez que você passar por uma situação de fracasso, onde você errou, onde você falhou, onde as coisas não aconteceram do jeito que você achou que deveria, pensa sobre isso. Se fosse um amigo seu, nessa mesma situação, como é que você falaria com ele? Você julgaria ele, apontaria o dedo, diria que ele é terrível, que ele é péssimo, que ele faz tudo errado, assim como você faz com você? Ou você diria, cara, tá tudo bem, essas coisas acontecem, tenta de novo. Então, a gente precisa entender que esse detalhe da gentileza com a gente mesmo, assim como a gente é gentil com os outros, é muito importante. Leva isso para a sua vida. Produz essa autocompaixão no seu dia a dia. Faz isso acontecer, só sendo um pouco mais gentil com você mesmo. E outra coisa que gera muita sensação de fracasso é a comparação. E agora, com as redes sociais, meu Pai amado, se tem uma coisa que a gente faz é se comparar. E a gente se compara com o palco do outro, né? Com aquilo que o outro recortou para nos mostrar. Que botou a parte mais bonita, a parte que mais deu certo. Ele não vai te contar os bastidores o tempo todo do que aconteceu, sabe? Do que aconteceu de ruim, do que deu errado. Ele vai te mostrar a parte boa. E você tá comparando essa parte boa com o seu bastidor, com as suas partes que deram errado. Criando uma fantasia de que o outro tá vivendo numa perfeição, enquanto você tá vivendo um horror. Não é bem assim. Então, vamos começar a questionar um pouco mais essa realidade que a gente fica comparando por aí. Eu acho que o questionamento é a nossa maior ferramenta na comparação. Faz sentido essa pessoa ter tanto sucesso sem ter nenhum fracasso? Porque ela só me mostra o sucesso. Mas faz sentido isso? Ela sendo humana? Acho que não, né? E assim, vamos lá. Se o fracasso, na verdade, não importa, e sim a forma que a gente vê ele, a forma que a gente interpreta esse fracasso é o que importa, então a gente precisa reestruturar essa forma que a gente vê o fracasso. No momento, a gente tá vendo o fracasso como um grande terror, um grande vilão, uma coisa que acaba com a nossa existência. Então, isso nos ajuda a ficar com essa sensação de que somos fracassados, tá tudo dando errado e a gente é péssimo. Então, a gente vai trabalhar
em reestruturar essa imagem do fracasso. E se a gente começasse a ver o fracasso como parte do processo de aprendizado? Se a gente entendesse que o fracasso é só uma pecinha dentro desse quebra-cabeça. É como se fosse uma parte do livro e não o livro todo. E a gente tem que entender que para a gente ter o livro todo e um livro de sucesso, vários capítulos de fracasso eles vão ter que ser escritos. Porque a gente veio nessa vida cru, gente. A gente não é perfeito. Então é natural que a gente erre, que a gente falhe, que a gente fracasse no meio do caminho. Então, quando a gente vai colocando essas ideias, essa forma de ver o fracasso diferente, a gente começa a proporcionar uma série de pensamentos mais funcionais. O lance está nos pensamentos, né? O lance está na gente questionar esses pensamentos e na gente colocar pensamentos que sejam, substituir esses pensamentos negativos, pesados e que são disfuncionais, em pensamentos que sejam mais funcionais, que façam mais sentido, que nos levem mais próximo da realidade. Então, se meu pensamento é, meu Deus, fracassei, sou terrível, sou péssima, eu vou me sentir mal. Mas se eu substituir esse pensamento por fracassei, errei, mas isso acontece com todo mundo, posso tentar de novo, e aí eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Olha como fica mais leve. Mas mesmo assim, quando eu penso, vem um pensamento automático e eu não consigo controlar. Pensamentos automáticos não são verdades, gente. Pensamentos são só pensamentos. A gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa. Não precisa, porque não é assim que funciona. A gente pode questionar esses pensamentos. A gente pode substituir esses pensamentos. E como é que a gente faz isso? Treinando. Acontece pensamento automático, eu questiono esse pensamento. Acontece de novo, eu questiono de novo. E é nessa construção contínua que você vai progredindo, que você vai tendo à sua disposição pensamentos alternativos mais funcionais, pensamentos automáticos mais funcionais. É quando você vai fazendo esse trabalho de formiguinha, que às vezes é muito chato, mas a gente se acostuma também, sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Quando a gente começa a fazer isso, no instante a gente está fazendo isso automaticamente. A gente está questionando, está substituindo o pensamento automaticamente. O que não dá é deixar esses pensamentos assim, soltos e pesando tanto quanto a gente já está deixando. Então, lidar com o fracasso é um exercício que existe prática. E a gente vai precisar fazer isso. Tanto na autocompaixão, quanto nos pensamentos, quanto nessa ideia de fracassei, mas vou tentar de novo. No tentar de novo é importante. Então a gente precisa ir seguindo, tá? Por fim, o mais importante, antes do por fim, o mais importante, a gentileza é parte dessa prática. Ser gentil consigo mesma. Olhar pra você e se julgar, se criticar, da mesma forma que você faria com um amigo seu. E não como se você estivesse em um patamar diferente e tivesse que ser diferente. Por quê? Entende? A gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo nesse processo. Por fim, vou fazer tudo isso que eu estou falando com vocês, para vocês fazerem, porque todos esses pensamentos de fracasso e negativos, eles vêm tá aí para todo mundo, não só para mim, não só para você, tá para todo mundo. E é um exercício diário e que a gente tem que ficar fazendo sempre, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que você tenha gostado e tenha te tocado de alguma forma. E se foi, você me deixa uma curtida, um comentário e me diz como é que eu posso te ajudar com outros conteúdos e com outros temas, tá bom? Então é isso, até o próximo.